Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Aguinaldo Lopes, professor de Geografia, e com este vídeo eu vou delinear o processo de nascimento de Ucrânia e Rússia, mostrando ali a sua trajetória histórica, como nasceram juntas e se desenvolveram como nações diferentes. Apontarei alguns pontos chaves na história que tentam usar hoje para validar essa invasão. Terão outros vídeos com esta mesma temática, apontando outros fatores que podem e serão usados como fator validador da invasão. Pessoal, e agora de início, talvez no final do vídeo eu volte a falar sobre isso. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe, me ajuda aí a melhorar os meus números, aumentar o engajamento, comente no final do vídeo, educadamente, por favor. Então, até e roda a vinheta. Nosso recorte histórico inicia-se no século IX, com a criação do Estado de Kiev, nome dado atualmente para a capital da Ucrânia. Esta área era uma importante rota de comércio e esteve sob a influência da fé cristã ortodoxa durante séculos. O domínio regional ali veio definhando ao longo do tempo, com Kiev sendo ocupado por outros reinos, como o lituano, o polonês. Neste período ainda não havia diferenciações entre os russos, ucranianos e belarussos, sendo este um argumento que foi usado agora por Vladimir Putin como uma validação das suas atuais ações, pois tendenciosamente hoje disse que os russos e ucranianos são um povo só, sendo que vocês verão aqui no vídeo que a história levou cada povo a se distanciar um pouco. Estamos agora no século XVII e a relação com o czarado da Rússia, que é anterior ao Império Russo e à União Soviética, estreitou com um acordo de proteção do território. Esse fato diverge entre seu entendimento de que este trato, na época, legitimou o domínio russo. Já outros apontam que ali houve um reconhecimento russo da autonomia ucraniana. Mas nas décadas finais deste mesmo século XVII, com o Tratado da Paz Eterna, o território que conhecemos hoje como Ucrânia foi dividido. E no século seguinte, a maior parte do oeste foi absorvida pelo Império Russo, devido às divisões do Reino da Polônia. Estamos em início do século XX e ocorre a queda do Império Russo, que consequentemente estabelece uma monarquia constitucional, propiciando uma certa abertura para a vida nacional ucraniana, e a proibição do idioma ucraniano foi afrouxada. Ocorre a introdução da Duma, que é uma assembleia que representantes da sociedade local poderiam se manifestar. Com isso, permitiu que os ucranianos pressionassem e pudessem falar sobre o seu desejo de criar um Estado. Em novembro de 1917, o Conselho da República Popular da Ucrânia declarou sua independência. E, em sequência, inicia-se uma guerra com a Rússia bolchevique, que não aceitou o desmembramento do território. E aqui, Vladimir Lenin disse que não poderia aceitar a existência de uma Ucrânia independente. E alegava aquele fator histórico da origem comum desse povo, em que ucranianos, belarussos, russos eram um povo só. Isso aí vai ser recorrente na história desses dois países. Agora corta para depois da Grande Guerra e a República da Ucrânia entrou em órbita da União Soviética e acoplou-se ao bloco. Inicia-se o período de Holodomor, quando mais de 3,3 milhões de ucranianos morreram de fome. Nesta era soviética também ocorreu o acidente de Chernobyl. E em 1991, Ucrânia declarou a independência do país, após um referendo popular em que mais de 90% da população apoiou a independência. Então ali a maioria tinha o desejo de se tornar independente. Século XXI. Temos a Ucrânia independente e alternando ali no poder presidentes que ora aproximavam-se da Rússia, ora distanciavam-se desse alinhamento ideológico. E neste viés que vai e vem em direção ao poder russo, a Rússia anexa a região ucraniana da Crimeia. Em 2019, Volodymyr Zelensky, um comediante que interpretava um presidente bem-humorado, bem-intencionado em uma série de TV ucraniana, foi eleito presidente e vem com um discurso mais favorável à União Europeia e à OTAN, de quem pleiteia apoio e possibilidade de ingresso nessa aliança, que é justamente para a defesa desses estados em relação à Rússia, em relação à sua influência. A população da Ucrânia tem uma composição multinacional
E de acordo com os dados do censo de 2001, o último que temos disponível, representantes de mais de 130 nacionalidades e grupos étnicos vivem ali, sendo que os principais, os mais representativos, são ucranianos, com 77,8%, os russos, com 17,3%, e majoritariamente ocupando a sua porção leste, que é a fronteira direta com a Rússia. Belorussos são 0,6%. Então, essa outra infinidade são uma porcentagem mínima. O vídeo que virá em sequência a esse é debatendo assuntos relacionados diretamente à guerra. Aqui foi um histórico para a gente entender como que se criou essa nação ucraniana, qual a sua relação histórica com a Rússia. Eu delineei aqui também alguns motivos que foram usados para essa invasão agora, de que russos e ucranianos são um povo só, o que é divergente, porque a sua construção histórica teve um início único, porém se delineou em duas trajetórias diferentes. Pessoal, só para lembrar, eu falei no início do vídeo e retomo aqui, dá um like, curta o vídeo, compartilhe. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, me ajuda a aumentar meus números e o engajamento aqui. Obrigado, gente, e até!